Oi, Carol. Não tinha te cumprimentado ainda. Verdade, cheguei atrasada. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que ótimo. Oi, Leide. Tudo bem? Gente, então, antes de nós falarmos sobre a teoria da dissonância cognitiva de Festinger, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, ou até mesmo algum exemplo em relação à teoria de campo? Ficou claro para vocês? Sim. Então, vamos lá. Temos também uma outra teoria importante, que é a teoria da dissonância cognitiva de Festinger. Essa teoria ressalta que cada pessoa se esforça para manter um estado de consistência, de coerência com ela mesma. Se essa pessoa tem cognições opostas sobre si em relação ao ambiente, ocorre o estado de dissonância cognitiva. Então, olha só o termo, gente, dissonância. O que é algo dissonante e algo consonante? Vamos analisar o sentido de cada palavra. Quando nós falamos algo que é dissonante, não está de acordo. Um som, esse som é dissonante, está desafinado, não está adequado. Dissonância. Então, significa que todos nós temos essa necessidade de manter um estado de consistência, de coerência com nós mesmos. Isso em relação aos nossos valores, às nossas crenças, aquilo que nós pregamos e realizamos em nosso dia a dia, em nossa rotina. Nós temos essa necessidade de coerência. Eu vou dar alguns exemplos para vocês em relação à atuação nas organizações, a nossa vivência no meio organizacional. Geralmente, cada um tem os próprios valores, não é verdade? Esses valores são construídos ao longo da nossa vida. Temos as nossas crenças, as nossas identificações, algumas ideologias. E a gente tem essa necessidade de manter esse estado de coerência com a gente mesmo, não é verdade? Fazer aquilo que eu acredito, não só pregar algo, mas fazer aquilo que eu prego. É uma necessidade
cada um tem, que varia de pessoa para pessoa, de acordo com as próprias crenças, de acordo com as próprias identificações. E nós temos essa necessidade de sermos coerentes conosco, com a gente mesmo, né? E o que acontece quando uma pessoa tem uma cognição oposta sobre si em relação ao ambiente? Como que isso pode acontecer? Quando se tem algum valor muito específico e no meio organizacional esse valor é praticado de forma diferente. Quando se é impulsionado a fazer algo que não se acredita, que não se tem concordância. Eu estou falando impulsionado. Quando é obrigado a fazer, tem que fazer. Como lidar com isso? Muita gente não dá conta. Se sente muito mal em ter que fazer aquele tipo de situação. Algumas pessoas chegam até a fazer e tudo mais, mas tomam atitude até mesmo de sair da organização em função daquilo, né? Porque esse comportamento e essa relação com o ambiente irá gerar esse estado de dissonância cognitiva, de não se concordar, de não acreditar naquilo. Vamos pensar em alguns exemplos críticos que podem acontecer na organização. Quando um líder recebe uma ordem que ele precisa desligar um colaborador de sua equipe. Essa ordem, essa decisão não partiu dele mesmo, partiu de seu superior. Porque o superior argumentou que aquele liderado tem um comportamento inadequado, mas ele não concorda. Ele é quem acompanha o liderado no dia a dia, percebe que esse liderado atua de forma coerente, de acordo com os objetivos, mas ele recebe essa ordem e ele precisa cumprir. Como que ele se sente em relação a isso? Tem mais. Quando isso aí é corriqueiro, acontece com certa frequência na organização. E quando o colaborador é impulsionado, orientado a fazer determinada negociação na qual foge de seus princípios éticos. Quando ele precisa tomar uma decisão que a organização o obriga a fazer, mas essa decisão não está de acordo com seus princípios. Pode gerar esse estado de dissonância cognitiva. E nós sabemos que varia de pessoa para pessoa. Varia. Eu tenho um exemplo muito bom disso. Outra escola, eu estejei numa escola e tanto a diretora quanto a supervisora eram muito religiosas. Elas eram evangélicas. E eu sou agnóstica. Então, elas sempre tinham uma oração, alguma coisa do tipo, para fazer com as crianças ali no início. E teve uma vez que eu estava sendo, esqueci o nome, mediadora numa sala e a professora faltou. Então, aquela oração do começo do dia, eu tive que fazer. Só que eu não sabia fazer, porque eu não conhecia oração, eu não sou da religião nem nada. E constantemente, quando isso acontecia, eu levava bronca por não saber fazer a oração da determinada religião, mas eu nem ao menos tenho uma religião. Uhum. Então, era uma coisa que causava um mal-estar muito grande. Era uma dissonância cognitiva. E como que você se sentia, Paula, ao ter que fazer? Me sentia estranha, fora do ninho. Porque eu tenho a minha fé do jeito que eu tenho, eu acredito da forma que eu acredito, não é naquilo, não é daquele jeito. Então, ter que me expressar daquela forma que não é a que eu gosto de me expressar, é frustrante, causa mal-estar.
Causa, de fato, mal-estar e esse estado de dissonância cognitiva. Você não se identifica com aquilo, né? E ao ter que fazer, é ainda pior. Foi um ótimo exemplo. Retrata muito bem esse estado de dissonância cognitiva. E levando isso também, gente, às organizações, no sentido de consonância cognitiva, nós temos bons exemplos. Profissionais que buscam determinadas organizações justamente por se identificarem com a identidade, com a ideologia. Temos também esses exemplos. Tem pessoas que levam essa informação, essas experiências em processos seletivos. Me candidatei a essa vaga porque eu me identifico com a identidade dessa organização. Me identifico com a sua responsabilidade social, com o seu posicionamento no mercado, com a sua forma de crescimento. Essa organização tem a ver com aquilo que eu acredito. E outras pessoas justamente não procuram determinadas organizações por não se identificarem. Seja com o segmento, com o ramo de atuação, com o que aquela empresa faz, o que ela fabrica, o que ela produz, qual o tipo de serviço que ela presta. Muitas pessoas se baseiam na escolha do trabalho, na procura de emprego, considerando estes fatores, além da ideologia organizacional. Temos aí diversos exemplos. Tem pessoas que não se sentem bem atuando em determinados tipos de ambiente. Um ambiente muito fechado. Então, ela tende a não procurar aquele estilo de empresa porque a atuação já é em um ambiente fechado. Ou procuram determinados empregos porque esse emprego oferece maior flexibilidade. O profissional gosta dessa dinâmica, dessa flexibilidade e busca esse estado, a consonância cognitiva de acordo com o que ele identifica. Geralmente, os colaboradores já trazem isso no processo seletivo. Enquanto psicólogos organizacionais, durante o momento de entrevista, de processo seletivo, é importante buscarmos essa análise de identificação. E também, gente, quando a gente fala dessa análise de identificação, muito no sentido também de flexibilização da organização, tá? Não é no sentido de excluir um candidato por um determinado fator, mas também tem a ver com a necessidade de flexibilização daquela organização, diante da diversidade, da variabilidade humana. As empresas precisam estar atentas a isso. Precisam ser cada vez mais abertas. Promover essa participação e dar a liberdade para os colaboradores de participar ou não. Em determinadas situações, isso não ser compulsório. Esse exemplo que você trouxe, Paulo, eu já vivenciei ambientes organizacionais em que os colaboradores eram obrigados a participar, não tinha opção de não participar. Era obrigação. E como que é isso para quem não quer estar ali? Você pode impor algo, né? Era o meu caso. Eu era obrigada e o pior é que eu não sabia fazer. Quando você não sabe fazer ainda, é muito difícil. É muito difícil. Chega a ser até constrangedor, né? Porque gera um questionamento, dependendo da situação, as pessoas perguntam, né? Por quê? Querem saber detalhes. Dependendo, gera até um constrangimento.
Promover, gente, quando eu falo muito com você sobre promover a diversidade, tem a ver também com construir um ambiente que seja inclusivo, flexível. Há diversas personalidades, crenças, identificações, e fornecer essa liberdade sem essa questão de imposição, sabe? Porque a imposição, ela gera, de fato, uma dissonância cognitiva, uma falta de identificação com aquele ambiente organizacional. Em alguns casos, isso pode ser até uma falta de respeito, né? Pode ser muito grave. Então, esses elementos, de acordo com o Festinger, eles podem estar relacionados de 3 maneiras. Primeiro, através de uma relação dissonante, quando o indivíduo acredita, aqui um exemplo, né? Quando ele acredita que fumar é nocivo, mas continua fumando, nós temos 2 cognições em relação dissonante. Eu sei que fumar é nocivo, eu acredito que fumar me faz mal, mas ainda assim eu continuo fumando. Um exemplo de uma relação dissonante, que provavelmente gera um desconforto muito grande, né? O saber, o acreditar que é ruim e mesmo assim continuar fazendo. Temos um outro exemplo de uma relação consonante, que é acreditar que fumar é nocivo e então deixar de fumar. É uma relação consonante. Acredita-se que faz mal e por acreditar que isso me faz mal, eu paro então de fumar. Eu permaneço nessa relação dissonante. E temos aqui um outro exemplo que é uma relação irrelevante, que já não tem relevância. É um outro contexto. Quando considera que o fumo é nocivo e gosta de passear. Então, a gente tem aqui elementos em uma relação irrelevante. Não tem relevância, não possui relação. Mas nosso foco aqui é em relação à dissonância ou à consonância nas organizações. Como que isso funciona? E o que seria uma relação irrelevante na organização? É gostar de determinada situação na organização, considerar outra nociva, ruim, mas ao mesmo tempo não ter que se praticar aquela ação. Então, não tem relevância, né? É justamente para mostrar que não tem relação. Dessa forma, quando ocorre uma relação dissonante, a pessoa se sente mal por existir uma dissonância. E tem-se algumas alternativas de acordo com essa teoria para se escapar do conflito. A primeira, a pessoa muda seu comportamento para reduzir a dissonância entre a realidade externa, ou ela muda a realidade externa para adaptá-la às cognições pessoais, ou a terceira, passa a conviver com o conflito. Na prática, não concordo com algo, a organização exige que eu tenha aquele comportamento, é uma regra interna, e daí eu passo a me adaptar, eu mudo o meu comportamento para reduzir essa dissonância. É como se eu trabalhasse uma aceitação, internalizasse essa aceitação, fizesse uma reflexão para reduzir essa dissonância entre a realidade externa.
Uma outra alternativa seria mudar de emprego, mudar de área de atuação, mudar a realidade externa a fim de encontrar uma outra realidade externa que se adapte bem às minhas cognições pessoais. E essa terceira, que deve ser bem crítica, que é conviver com o conflito. Permanecer no conflito e conviver com ele. São 3 opções. No meio organizacional, nós percebemos todos esses 3. Alguns acontecendo há um tempo maior, outros que se sustentam durante pouco tempo, ou que promovem uma mudança, uma flexibilização por parte da organização ou por parte da própria pessoa. Varia muito. Percebo que muitas pessoas trocam de emprego, buscam outras oportunidades justamente por estarem vivenciando essa relação dissonante no meio organizacional. Tendo que fazer algo que não gostam, que não acreditam, que não se identificam, e sendo impulsionadas a isso. Eu vou contar para vocês um relato que eu ouvi de algumas profissionais que trabalhavam em um determinado segmento e que vivenciavam uma relação dissonante. E elas trouxeram justamente essa experiência. Essas profissionais trabalhavam no segmento financeiro. Nesse segmento financeiro, elas trabalhavam com empréstimo, consignado, seguro de carro, de veículo, seguro pessoal, várias linhas de crédito. E essa empresa onde elas atuavam tinha uma política interna, que era embutir alguns produtos na contratação de outro. Então, exemplo, suponhamos que eu contratava um crédito consignado, um empréstimo financeiro. A política dessa organização era embutir um outro produto ao empréstimo que eu havia feito. Então, por exemplo, um seguro de vida, um seguro residencial, um seguro contra acidentes pessoais. Então, eu fechava um produto, mas vinha embutido no meu contrato um outro produto. E tal situação gerou uma relação muito dissonante para algumas colaboradoras, porque era política, a política, a diretriz, tinha que fazer assim. Mas é uma política que não está correta, né, gente? Fechar um produto tem que ser algo muito claro, você compra por um produto, até mesmo em relação às leis dos consumidores, não se pode fazer essa venda casada, né? Chama-se venda casada. E pior ainda, sem o conhecimento do cliente, sem o aceite desse cliente. E dentro desse exemplo que eu estou contando para vocês, foi justamente isso que aconteceu. Desenvolveu uma relação dissonante em algumas colaboradoras, porque elas não concordavam com a situação, não aceitavam, não faziam e passavam por situações de muito constrangimento no meio organizacional. Enquanto outras, de acordo com o relato dessas, entendiam aquilo como normal. Então, elas estavam vivenciando uma relação que, para elas, de acordo com a percepção delas, tá, gente? Aí, nesse caso, a gente não
não está falando sobre certo ou errado, e sim sobre entendimento pessoal de cada um, né? Na percepção delas, estava correto. De quem estava praticando, era consonante. Mas essas outras colaboradoras não concordaram e procuraram um outro trabalho, uma outra empresa. E até buscaram um outro trabalho já enfatizando o seguinte: olha, eu tenho muito interesse nessa oportunidade, mas eu gostaria de saber como que é feito aqui, porque se for assim, eu não tenho interesse. Fica muito claro, né? Essa busca por uma relação consonante que tem a ver com os próprios princípios. Saíram de seus empregos para buscarem uma outra oportunidade onde não se tinha aquela prática. Estava gerando um conflito, assim, terrível. Ao mesmo tempo que era uma relação dissonante, tinha-se um conflito. Porque era dissonante, elas não faziam, a organização não abria mão e havia um questionamento constante. Clima organizacional, a satisfação em relação ao emprego era muito baixa. E atrelado a isso, tem-se outros fatores. Quando nós falamos sobre contrato de trabalho, existe um contrato que é firmado na organização, que é essencial, que é o contrato psicológico, que vai além daquele contrato físico que nós fazemos, que existe assinatura, formalização, existe um contrato psicológico. E esse contrato psicológico, ele é uma fonte de motivação para o colaborador, porque tem a ver com as suas expectativas, com o seu engajamento, com a sua motivação. E como que é esse contrato psicológico para quem vive uma relação dissonante? Será que existe aquele sentimento de orgulho, de recomendação em relação àquela organização? Como que o profissional percebe aquela empresa? Ele recomenda a empresa para os seus colegas, para os seus parentes? Seja para trabalhar ou para consumir produto ou serviço? Muitas das vezes não, né? Infelizmente, eu já conheci pessoas que viviam uma relação dissonante tão agravada que elas não nem contavam, nem falavam sobre o local onde elas trabalhavam. Elas escondiam isso das pessoas. Porque envolvia, assim, até uma certa vergonha. Enquanto quando essa relação é consonante, né, é totalmente diferente, existe um sentimento de orgulho, de reconhecimento, é muito diferente. Até o pessoal, de certa forma, se mistura, né? Nas redes sociais, fala-se sobre aquele trabalho, recomenda-se, indica para os colegas, para os familiares. Tem toda uma diferença quando essa relação é consonante. E aqui a gente está focando muito no meio organizacional, mas nosso contexto vivencial como um todo, essa relação consonante ou dissonante está presente em vários aspectos da nossa vida, né? Não somente em relação ao nosso trabalho, mas também em nossos relacionamentos interpessoais, em nossas práticas diárias, de acordo com o que se faz, o que se acredita, o que se defende, quais as causas nas quais você se engaja mais. E varia de pessoa para pessoa. E termos esse olhar voltado para as organizações
sentido de proporcionar ambientes mais inclusivos, que sejam mais flexíveis às pessoas, às diferenças individuais, também irá reduzir essas relações de dissonância. As organizações que possuem essa preocupação ética em relação ao cumprimento da legislação, um termo que é muito falado, que é o compliance. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Compliance é uma metodologia internacional que muitas empresas implementam, que quer dizer ética, agir corretamente, ter um código de conduta baseado na legislação, em princípios éticos de sustentabilidade, rentabilidade. São formas de proporcionar um ambiente mais correto, mais ético e garantir essa relação consonante, essa identificação com os valores. Além da transparência. Transparência é algo tão simples, né? E que faz tanta diferença. Transparência na comunicação, nos resultados, nas promoções, nas decisões daquela organização, em todo o seu contexto. É um grande reforçador dessa relação consonante. E entendermos mais sobre os objetivos individuais, oferecer um ambiente mais inclusivo, de respeito, de diversidade, de responsabilidade social, são fatores que a organização ela deve zelar e ela vai colher muitos frutos com isso. Pessoas mais motivadas, com mais sentimento de orgulho em relação à organização, que recomendam mais aquela empresa, que gostam de representar a empresa. Onde eu trabalho, nós temos uma cultura de reforçar a nossa marca através dos profissionais. Vagas de emprego, geralmente as imagens são dos próprios profissionais, campanhas institucionais, imagens com os próprios profissionais. E é incrível, porque muita gente quer participar, quer associar a sua imagem à organização. Isso reflete uma identificação. Tem pessoas que até pedem, falam, o que eu tenho que fazer para poder aparecer na imagem, na foto? Eu quero. Tem a ver com essa identificação, esse sentimento de orgulho. E que intrinsecamente demonstra um bem-estar, uma identificação com aquela organização. Porque normalmente, né, se não tem essa identificação, geralmente eu não vou querer representar. Se eu não me identifico, possivelmente, ao que tudo indica, eu não vou querer representar. E além, gente, de proporcionar um resultado externo muito favorável para a organização, né? Ela está mostrando a sua diversidade. Quando ela mostra a sua diversidade, o cliente, o consumidor, ele se identifica no sentido de representatividade. Então, sobre essa teoria, a gente pode resumir da seguinte forma: as pessoas se comportam de acordo com a forma como percebem e sentem suas cognições pessoais. Essa relação consonante ou dissonante dependerá da percepção do meio ambiente e de como se sente essa cognição pessoal relacionada ao ambiente onde se atua, ou de acordo com aquilo que se faz, ou é impulsionado a fazer. E fica aí
nosso propósito: oferecer ambientes organizacionais mais inclusivos, com mais respeito, com mais flexibilidade e que não seja apenas uma ideologia voltada à diversidade, mas que seja uma prática e que isso seja real, que seja consonante, né? Não apenas pregar algo, mas agir de acordo. A gente está chegando ao finalzinho. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Travou meu vídeo aqui, vocês estão me ouvindo? Ah, voltou. Voltou. Algum comentário, gente? Se identificaram em algum momento? De acordo com as vivências de vocês? Sim. Então, vamos fazer nossa pausa. Daqui a pouquinho a gente volta. 8h30, entrevista psicológica. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, gente. Até.